Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com as chamadas leis de Kirchhoff, tá? Que são uma maneira alternativa de analisar um circuito. A maioria dos circuitos você não vai precisar de trabalhar com leis de Kirchhoff, tá? Porém, existem alguns circuitos mais complexos que sem leis de Kirchhoff, são só duas, são simples, tá? Se você não errar aí na convenção de sinais, são simples, eu vou explicar para vocês. Tem circuitos que sem leis de Kirchhoff você não resolve. E é pré-requisito para trabalhar com leis de Kirchhoff você saber resolver sisteminhas. Lá da matemática, tá? Sisteminhas 3x3, sisteminhas 2x2. Tem circuitos muito difíceis que às vezes você vai ter que resolver um sisteminha 4x4. Já trabalhei com circuitos lá na faculdade, lá na UFMG, que eu tive que resolver sistemas 5x5, 6x6. E aí é muito mais difícil. No segundo grau, não vai passar de 3x3 ou no máximo 4x4, não, tá? Então você tem que estar craque aí naquela parte de resolução de circuitos, em sistemas, desculpa, na matemática, que provavelmente vocês aprenderam com o Zé Wilson, com o Guilherme ou com o Bruno. Não sei quem ensinou isso para vocês, tá? Então, Gisela, está na página 359 do nosso livro 3, tá bom? Esse fundo virtual aqui difícil, né? Do livro 3, página 359. Beleza? Então, nós vamos começar. Nós vamos com calma, tá? E lembra, qualquer dúvida, abra o microfone, me chama ou manda no chat. De preferência, abra o microfone e fala assim, Abud, e faz a pergunta, sem problema nenhum, ok? Então, nós vamos começar aqui com as leis de Kirchhoff. Tá? São duas. Lei das correntes, que nós já trabalhamos sem vocês saberem. Ela fala o seguinte, a soma das correntes que chegam em um nó é sempre igual à soma das correntes que saem desse nó. Nós já fizemos isso várias vezes, e isso aqui é uma consequência da lei da conservação de carga. Como corrente elétrica é carga elétrica em movimento, as cargas que chegam em um nó e vão se dividir, tem que ser igual às cargas que saem do nó. Tipo, se tem uma corrente de 10 amperes chegando, ela se divide para um lado como 3 amperes, do outro lado só pode ter 7 amperes, né? Porque não posso nem criar nem destruir carga. E a segunda, que é a lei das malhas, ela é mais complicada um pouquinho. Quando percorremos qualquer malha, malha, gente, é um quadrado do circuito. Por exemplo, esse circuito aqui de baixo tem uma malha só, porque só tem um quadrado nele, tá vendo? Então é um circuito de uma única malha. Esse circuito aqui desse lado de cá tem duas malhas, tá? Porque ele tem um quadrado de cá, 3 malhas, na verdade, se eu quiser analisar, né? Ó, um quadrado de cá, outro quadrado de cá e tem um quadrado grandão. Parece aquelas pegadinhas de Instagram. Quantos quadrados você vê na imagem, né? Ou quantos retângulos você vê na imagem. Pode ser um retângulo, que é melhor, é mais correto geometricamente falando. Então, malha são os retângulos presentes dentro de um circuito. Quando percorremos qualquer malha de um circuito em um sentido, a soma das DDPs é sempre igual a zero. Lembrando que DDP é o nosso U do circuito. E U, de acordo com a primeira lei de Ohm, é igual a RI. Tá? Esquece esse quadrado desse lado aqui por enquanto. Olha aqui que eu vou dar um exemplo da segunda lei de Kirchhoff. Tá? Aqui a gente tem 12 volts. Né? Então aqui, ó, a gente sabe que a corrente sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Então aqui a gente tem uma correntezinha aí. Eu vou escolher percorrer esse circuito no sentido horário. Você pode escolher percorrer o circuito em qualquer sentido, mas você tem que ficar firme na sua escolha. Tá? Então eu vou caminhando em cima do circuito. Quando eu tiver, aí agora vamos olhar para cá. Quando eu estiver saindo do polo positivo do gerador, ele vai contar como positivo. Então, por exemplo, estou saindo, eu escolhi esse sentido, né? Então, eu vou começar daqui, por exemplo. Estou andando no meu circuito. Saí do polo positivo do gerador, ele vai contar como um valor positivo. Tá? Então, aí nós vamos fazer tipo uma soma.
Só ir somando os termos que você vai encontrar ao longo do circuito, ao longo da sua caminhada, tá? Então aqui, ó, você vai andando. Opa, encontrei um gerador. Estou saindo do polo positivo dele? Então é positivo, 12. Vamos continuar. A corrente I1, ela vai vir assim, né? Ó, essa corrente I que eu chamei, ela vem aqui, porque eu estou no sentido da corrente. Não, aqui e aqui. Então tá. Abud, Oi. tá fazendo resistência equivalente? Não, eu estou trabalhando com leis de Kirchhoff. Nós vamos fazer um somatório aqui das DDPs. Você vai ver o Tá, que vai acontecer. Ó, mas isso não seria resistência aqui? Ah, tá. não. Aqui é voltagem, né? Tá? Então nós estamos caminhando aqui, né? O meu sentido, a minha escolha não coincide com o sentido da corrente? Olha para cá. Toda vez que o sentido da minha caminhada for igual ao sentido da corrente, o resistor vai contar como negativo. Então, eu vou colocar assim, ó, menos R vezes I. 3 vezes I. Tá? Então, estou andando aqui, ó, andando no meu circuito. Cheguei aqui, né? Eu estou no mesmo sentido da corrente. Então, se eu estiver no mesmo sentido, eu vou colocar menos o R vezes o I. Menos 3 vezes I. Continuo caminhando. Opa, encontrei um resistor. Estou no sentido da corrente? Estou. Então, menos 1 vezes I, que é a corrente que passa por ele. Continuo caminhando. Encontrei mais um resistor. Eu também estou no sentido da corrente. Então, menos 2 vezes I. Opa! Voltei para o ponto inicial da minha caminhada. Então, eu posso igualar a zero. Agora é só resolver. 12 menos 6i igual a zero. Então, 12 é igual a 6i. Opa, então o i vale 2 amperes. Fragou? Isso é aplicar a segunda lei de Ohm. Deixa eu ver ali que parece ter uma perguntinha no nosso chat. Claro, Ana Lídia? Olha só. A lei das malhas fala que a soma das DDPs é igual a zero. Então, eu vou somar todas as DDPs. O que é DDP? U é igual a RI, certo? Então, eu vou escolher um ponto para eu começar a minha caminhada. Eu escolhi aqui, ó, nesse pontinho verde aqui. Tá bom? Aí eu começo a minha caminhada. Eu encontro um gerador, certo? Tem uma regrinha, tem regrinhas aqui em cima. Por enquanto, nós vamos usar só as regrinhas de cima. Olha só, eu vou fazer uma soma, um somatório, né? Ó, a soma, o que é um somatório? A soma das DDPs tem que ser igual a zero. Somatório das DDPs é igual a zero. Não, confundindo, Gisela. Em um circuito em paralelo, a DDP é igual entre os nós. Né? Em série, a corrente que é a mesma. Você confundiu aí. Então aqui, Lídia, ó, tô saindo aqui, tô começando aqui, né? Andei. Encontrei um gerador. Quando eu encontrar um gerador, se eu estiver caminhando, saindo do polo positivo dele, eu vou colocar mais o valor dele. Qual que é o valor dele? 12. Então aqui eu comecei meu somatório, ó, 12. Aí eu continuo andando no circuito. Eu escolhi andar no sentido horário. Pá, 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 pá. Cheguei aqui e encontrei um resistor. Quando eu encontrar o resistor, se o meu sentido da caminhada for o mesmo da corrente, o que eu faço? Eu coloco menos o valor do resistor vezes a corrente que passa por ele. Por quê? Porque eu estou somando as DDPs. E R vezes I é a DDP nesse carinha aqui. A soma das DDPs tem que dar quanto? Tem que dar zero. Então, quantas DDPs eu tenho? Eu tenho uma DDP aqui, outra. São 4, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. A soma dessas 4 DDPs tem que dar zero. Então, o que eu estou fazendo, na verdade? Estou fazendo isso aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho a DDP1, aqui eu tenho a DDP2, aqui eu tenho a DDP3 e aqui eu tenho a DDP4. A soma delas, o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4
de acordo com a segunda lei de Kirchhoff, tem que dar 0. É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou andando no meu circuito. Né? A corrente sai do polo positivo, mas eu escolhi a minha caminhada junto com essa corrente aqui. Você pode escolher na ordem que você quiser. Andando, né? Ó, finge que você está andando aqui em cima do circuito. Encontrei esse resistor, não encontrei? Eu estou caminhando, olha a setinha azul é o sentido da minha caminhada. A minha caminhada não está no mesmo sentido da corrente? Sim, está. Aí a regrinha aqui, ó. Quando a minha caminhada estiver no mesmo sentido da corrente, o que eu coloco? R vezes I. Ó, menos 3 vezes I. E aí eu vou percorrendo o circuito todo fazendo esse somatório. Por que eu coloco o sinal de negativo? Porque isso aqui é um receptor. Ele consome energia elétrica. Ele cria uma queda de tensão. Por isso que quando eu estiver no mesmo sentido da corrente, o resistor vai ser negativo. Vai ser menos RI. Tá? Gerador gera, por isso positivo. Receptor ou resistor consome, por isso negativo. Beleza? Então, Lídia, eu fui caminhando no circuito e fazendo R vezes I, e igualei a 0, porque a soma de todas as DPs em uma malha tem que dar 0. E com isso eu descobri qual que é o valor da corrente elétrica daquele circuito. De nada. Vitória, entendeu por que o sinal é negativo? Ô, Abud, Oi. para eu identificar o que é gerador e o que é receptor, é só ver, tipo, você tem os dois tracinhos, gerador e o resto é receptor? Isso. Ah, tá. Obrigada. De nada. Você pode usar isso em qualquer momento. Só que, vou dar um exemplo aqui para você ver. Ó. Vamos supor que o exercício aqui te peça para calcular a corrente elétrica, as correntes elétricas desse circuito aqui. Ele tem duas malhas, né? Então, eu vou desenhar a corrente saindo desse gerador aqui. Ó. Essa corrente eu vou chamar de I1. Tá? Eu vou mostrar que ele funciona assim. A corrente I1 ela vai chegar nesse nó, I1, e ela vai se dividir em uma corrente I2, em uma corrente I3. Certo? Deixa eu ver aqui, dúvidas. Olha só, aqui tá as regrinhas, né? Se eu estiver saindo do polo positivo do gerador, eu tenho que usar mais. Se eu estiver entrando no polo positivo e, consequentemente, saindo do polo negativo, eu tenho que usar menos. Tá vendo? Quando eu estou a favor da corrente no resistor, eu uso menos. Quando eu estou contrário à corrente no resistor, eu uso mais. Então, essas são as regrinhas aqui para você utilizar. Então, aqui, ó, desenhei as correntes, né? I2 vem para cá. I3 vem aqui, ó. E depois retorna aqui. E aí, elas se juntam para virarem I1 de novo. Então, de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, né? I1, que é a corrente que chega nesse nó, é igual à soma das correntes que saem do nó. I2 mais I3. Isso, a corrente convencional sai do polo positivo. Tá? Então, aqui, ó. Beleza, essa aqui é uma primeira relação. Eu vou percorrer essa primeira malha aqui, ó. Tá vendo? Esse primeiro quadrado. Eu vou escolher o sentido da corrente I1. E aí eu vou fazer, que ó, essa vai ser a malha A. Beleza? E depois eu vou percorrer a malha B também no sentido horário. Então tem duas malhas, ó, malha A, malha B. São dois quadradinhos, tá vendo? Então vamos fazer a malha A primeiro. A soma das DDPs tem que dar 0 para a malha A. Então eu vou começar daqui, né? Ó. Vou caminhando no circuito, encontrei um gerador. Vou sair do polo positivo dele. Então 12. Mas vou continuar caminhando no circuito.
Não estou encontrando nada ainda, ó. Aí eu desço aqui. Quando eu descer aqui, eu vou encontrar o 3. E eu estou caminhando no mesmo sentido da corrente. Ou seja, no mesmo sentido da corrente, então vou ter que trocar aqui, né? Ó. Estou caminhando no mesmo sentido da corrente. Então vai ser menos 3 vezes I2. Que a corrente que passa por ele é I2. Pergunta da Ana Júlia. Então, sempre que colocar a corrente negativa, a voltagem vai ter que ser positiva. E sempre que colocar a corrente for positiva, a voltagem será negativa. E por fim, igual a zero. Pode pensar assim? Eu acho difícil você falar sempre. É melhor você ir usando essas regrinhas que aí você não vai falhar nunca. Tá? Por exemplo, aqui, ó, encontrei um resistor. Estou a favor da corrente? Negativo. Aí eu continuo andando, né? Ó, vou continuar andando. Beleza. Como eu não encontrei mais nada até voltar aqui, ó, eu não preciso fazer mais nada. Então eu igualo a zero. Não encontrei mais nada. Então eu sei que 12 é igual a 3 e 2. Ou seja, I2 vale 4 amperes. Beleza, agora eu vou fazer para a malha B. A soma das DDPs na malha B tem que dar zero. Escolhe onde você quer começar. Vou começar daqui, vou começar do nó. Vou começar a andar no nó. Então vou andando para cá. Opa, achei um resistor. Estou a favor da corrente. Então, menos 6 vezes I3. Continuo andando. Olha só o que vai acontecer agora, ó. Encontrei o resistor. A corrente está vindo para baixo e eu estou querendo ir para cima. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu estou contrário à corrente no resistor, eu coloco mais. Mais 3 e 2. Continuo andando, não encontro mais nada, então eu posso igualar a zero. Não, você pode, Vitória, você pode colocar a corrente no sentido que você quiser, tá? Vai dar na mesma, se você seguir essas regras, você não erra. Garanto para você, tá? Mas geralmente você vai fazer o quê? Para você escolher. Depois eu vou mostrar ali um circuito com 2 geradores. Você pega o maior gerador e usa a corrente dele como referência, saindo do polo positivo, sempre corrente convencional. Tá bom, Vitória? Então aqui, ó, menos 6 e 3, e 2 eu já descobri. Mais 3 vezes 4 igual a zero. Menos 6 e 3 igual a menos 12, porque dá 12, passa para o lado de lá, dá menos 12. Então, eu posso falar que 3 vale 2, né? Menos 6 vezes 2 dá menos 12. 2 amperes. Então, consequentemente, I1 é igual a I2, que é 4, mais I3, que é 2. Ah, então I1 vale 6 amperes. Tá vendo? Então, usando as leis de Kirchhoff, eu determinei, sem ter que calcular resistência equivalente, esse tipo de coisa, eu determinei as correntes de um circuito. Certinho? Dúvidas? Eu vou fazer mais para a gente treinar. Ô, Abud, o importante é ver de onde saiu a corrente, então. Nesse caso, no segundo módulo. E seguir essas regras que estão aqui em cima. Se você não seguir essas regras aqui, você erra. Entendi. De onde saiu, a corrente tem que retornar para o mesmo local, né? Isso, você vai andando no circuito. Então, Alexandre, olha só. Aqui não tinha gerador, né, nessa malha. Por isso que eu não usei o 12. Eu estou percorrendo a malha e estou olhando só as coisas que tem nessa malha. Se não tiver nada nessa malha, não tiver um gerador, eu não preciso. Tá? Você vai considerar só as coisas que você encontrar na sua caminhada. Você não precisa considerar nada além disso. Então, aqui eu fiz para a malha A, aqui eu fiz para a malha B. Só pegando as coisas que eu encontrei. Tem como Mais alguma dúvida? No exemplo anterior, por favor? Oi? Voltar ali? Isso, do circuito em série. Aqui você marcou que consome 2 amperes o circuito todo, né? 12 amperes. Isso.
12 positivo e o resto tudo negativo, porque eu estou caminhando no mesmo sentido da corrente e estou encontrando resistores, tá vendo? Então, Não, sim, caminhando... a quantidade de ampere final foi 2 amperes na corrente toda. Isso, essa é a corrente do circuito. Se jogar na fórmula que ele descobrir a quantidade de corrente que consome cada... Não, eles não consomem corrente, eles consomem DDP. Ah, tá, então eu confundi. Porque se fosse fazer... Então, por o exemplo, primeiro qual que é dele a é 4 DDP amperes. nesse cara aqui? Você pega 3 vezes a corrente, é 6 volts. Qual que é a DDP nesse cara aqui? 2 volts. E qual que é a DDP nesse cara aqui? 4 volts. Soma. 6 mais 4, 10. Com 2, 12. É igual a DDP do gerador. Ah, entendi. Eu estava fazendo Então, o 12 dividido por 3. Não, Tá o que é 4. consumido em um circuito é a DDP. A corrente se Entendi. conserva, a lei da conservação de carga. Entendi. Obrigado. Então, ó, para que a gente resolva um probleminha, para vocês verem, nós vamos pegar o exercício 4 da página 362 da apostila de vocês. É um circuito com 2 geradores, tem 2 malhas, e aí nós vamos aplicar as leis de Kirchhoff para resolver esse circuito, porque ele pede, determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica em cada um dos ramos. Tá? Então, ó, tem mais de um gerador. O que eu faço quando tiver mais de um gerador? Você pega o maior deles. Ah, e se for iguais? Aí tanto faz. Escolhe um dos dois e usa. Mas aqui é o maior. Ó. Então, eu vou considerar a corrente saindo por ele. Eu vou chamar essa corrente de corrente I1. A corrente I1 sai do gerador de 20 volts. Ela vem aqui e ela chega aqui nesse ponto C. Ó. Quando ela chegar no ponto C, ela vai se dividir, porque esse aqui é um nó do circuito. Ela vai virar I2 e vai virar I3. Então, de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, I1 é igual a I2 mais I3, lei das correntes. A corrente I2 passa por esse gerador, desce aqui. A corrente 3 passa por esse resistor. Quando você já tiver a manha, você não precisa ficar desenhando esse tanto de setinha, não. Mas enquanto você não pegar a manha, você desenha. Ó. E aí elas se juntam aqui de novo para dar origem de novo à corrente I1. E ela volta no gerador. Então tem 2 malhas. Eu vou chamar essa aqui de malha A e eu vou chamar essa aqui de malha B. Certo? A divisão das correntes, está tranquilo? Entenderam aí? E agora eu vou percorrer essas malhas. Você pode escolher o sentido que você quiser, mas eu aconselho a escolher o sentido da corrente que sai do gerador, para ficar mais fácil. É a apostila 3, Ludmila. Tá? Então aqui, ó, eu vou escolher o sentido dessa corrente, sentido horário, para analisar a malha A. Então vamos lá. Na malha A soma de todas as DDPs tem que dar 0. Esse símbolo é de somatório, né? Então eu vou começar a caminhar aqui, ó. Vou começar a caminhar aqui nesse ponto. Tum, 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 tum. Encontrei um gerador. Eu vou sair pelo polo positivo desse gerador, então eu vou somar aqui 20. Saí dele. Vou continuar andando. Opa! Encontrei um receptor. Encontrei um resistor. Eu estou andando no mesmo sentido da corrente. Então eu vou colocar menos 2, que é o resistor, vezes a corrente I1. Ó, aqui estão as regras. Deixar elas aqui no cantinho, ó, para a gente consultar. Menos 2 e 1. Vou continuar andando. Não estou encontrando nada. Beleza. Estou percorrendo o quadrado, o retângulo A. Estou descendo, descendo, descendo. Opa, encontrei um gerador. Só que eu estou tentando entrar pelo polo positivo do gerador. Então, em vez de eu colocar mais 10, eu vou colocar menos 10. Continuo andando. Não estou encontrando nada? Ok. Voltei ao ponto final, ao inicial, né? Igualo a 0. Ah, então aqui já dá para descobrir, ó. 20 menos 10 é 10. 10 menos 2 e 1 é 0.
Então, 10 é igual a 2 e 1. Isso vai me dar que I1 é igual a 5 amperes. Ok. Agora eu vou percorrer a malha B. Vocês querem no sentido horário ou no sentido anti-horário? O que vocês querem fazer aí? Escolham. Quer fazer no outro sentido? Vamos fazer no sentido anti-horário, só para mudar. Tá? Então eu vou começar a minha caminhada aqui, ó, desse ponto. Por quê? Porque eu quero. Não faz sentido. Você pode fazer de onde você quiser. Tá? E na malha B, o somatório das EDPs também tem que ser 0, de acordo com a segunda lei de Kirchhoff. Então eu vou andar aqui, ó. Estou andando. Tá. Opa, peraí. Muito torto. Tá andando. Encontrei um resistor. Eu estou indo, olha só, contrário à corrente do resistor. Se eu estou de encontro à corrente do resistor, eu vou colocar mais o valor dele, que é 5, vezes a corrente que entra por ele, que passa por ele. Ok, continuo andando. Estou encontrando nada por enquanto, ó. Aí eu desço aqui. Quando eu desço aqui, eu estou de novo entrando no polo positivo de um gerador. Então eu coloco menos 10, entrar no polo positivo de um gerador, lembra que o tracinho maior é positivo, tracinho menor é negativo. Então menos 10 volts. Aí eu continuo andando. Voltei ao ponto inicial, igual a 0. Então eu vou colocar 5 e 3 igual a 10. Então I3 é igual a 2 amperes. I1 igual a I2 mais I3. Então, eu posso tirar daqui que o I2 é igual a I1 menos I3. Então, I2 é 5, que é o valor de I1, menos 2, que é o valor de I3. Então, I2 vale 3 amperes. Ok? Exercício resolvido. Prontinho. E o sentido da corrente? Como eu achei todos os valores das correntes positivos, os sentidos das correntes são esses mesmo que eu desenhei. Caso eu tivesse desenhado, por exemplo, o I1 para cima, e tivesse achado o valor dele negativo, significaria que o exercício, a lei de Kirchhoff está me falando assim, opa, essa setinha que você colocou para cima, na verdade é para baixo, muda aí. Só isso. Tá, mas como eu coloquei as setinhas e achei elas, todos os valores todos positivos, significa que eu acertei os sentidos das correntes, tá? Então, detalhe, se você seguir esse método de sempre usar o maior gerador como referência, você vai geralmente acertar os sentidos das correntes. Ana Lídia, tá no cronograma do Enem, tá? Tá no cronograma do Enem. Então, sim, pode cair no Enem. A Alexandra está perguntando assim, pode ser 20 volts menos 2 e 1 menos 5 e 3 igual a 0? Vamos ver quanto que dá, Alexandre. Ó, 20 volts menos 2 e 1, quanto que é o I1? É 5. Né? Menos 5 e 3. 5 vezes 2 é igual a 0. Dá, não dá? Olha lá, ó. Certinho? Porque vai dar o quê? 20 menos 20 é igual a 0. Tá, certinho. A Ana Júlia está perguntando, tinha jeito de resolver pela primeira lei de Ohm? Tinha sim. Só que como que você ia saber se os sentidos das correntes estariam certos? Não tem jeito, né? Só as leis de Kirchhoff que te falam isso. A Estela está perguntando, o segundo gerador ele foi anulado? Basicamente assim, quando você tem dois geradores, né, e eles estão um em oposição ao outro, um deles vai servir como receptor.
Ele vai bugar o seu circuito, se eles não forem iguais. Vitória. A Vitória mandou para mim assim, achei muito bom resolver exercícios para a gente entender. Vitória, a física, se você não resolver exercícios, você não aprende. E eu aprendi só na faculdade, sabe? Geralmente o professor falava assim, amanhã é aula para tirar dúvidas, tragam exercício para a gente resolver. Muita gente faltava. E eu comecei a faltar também e tal, e comecei a ter dificuldade para aprender a matéria. Quando eu comecei a ir nas aulas de exercício, né, eu comecei a pegar o jeito de resolver as coisas, a entender melhor a matéria, e com isso eu percebi que a aula de exercício é mais importante que a aula de conteúdo, porque é nela que você vai aprender a resolver as coisas que vão ser o seu teste lá para frente. Ana Lídia, essa matéria, geralmente os professores do ensino médio pulam ela, porque ela é muito difícil. Laura, qual lista de resistência que você está falando que está sem gabarito? Eu vou procurar o nome dela aqui. Tá. Geralmente eu coloco um gabarito. Às vezes posso ter errado, colocado. Então, olha só, eu vou colocar mais um aqui para a gente fazer. Esse eu tirei da internet, tá? Ele é um pouquinho mais complicado. Determine a intensidade das correntes no circuito abaixo em todos os seus ramos. Eu tenho 2 geradores. Esse desenho eu tirei da internet, esse desenho está esquisito, né? Mas é um polo negativo e um positivo. É um circuito com 2 malhas. Continua tendo uma malha A, ou até 3, né? Se você quiser. Mas com 2 você resolve. E uma malha B. Eu tenho 2 geradores. Um de 20 volts e um de 7 volts. Então eu vou escolher o de 20 volts como referência. E vou desenhar a corrente elétrica que sai dele, sai do polo positivo. Vamos lá. É tipo uma receita de bolo, é seguindo os passos. Primeiro, então, desenhar as correntes. E não importa se você errar no desenho da corrente, porque a própria segunda lei de Kirchhoff vai te corrigir depois. Tá? Então, a I1 vem aqui, ela chega nesse nó e se divide. Vamos chamar de I2 para cima e I3 para a direita. E aí, I3 vai começar a andar e vai vir aqui, ó. I3 vai passar por esse caboquinho aqui, I3 vai virar aqui e vai juntar-se a I2 para dar origem de novo a I1. Ok. Segundo passo. Escolher o sentido da análise. E aí tanto faz também. Geralmente, igual eu falei, é melhor você escolher o sentido da corrente que sai do maior gerador. Então, por exemplo, na malha A, eu vou escolher o sentido anti-horário. E vou fazer a mesma coisa aqui na malha B, sentido anti-horário. Terceiro passo, fazer os somatórios. Das DDPs. Que aí você vai analisar o circuito e descobrir os valores das correntes. Pela primeira lei de Kirchhoff, esqueci de escrever aqui, né? Ó. Pela primeira lei de Kirchhoff, lei das correntes, I1 é igual a I2 mais I3. Ok. Vamos percorrer a malha A. Então, aqui, ó. Então, eu vou começar daqui, ó. Aí eu vou andando. Encontrei um gerador. Eu vou sair pelo polo positivo dele. Então, 20. Vou continuar andando. Encontrei um resistor. Estou no sentido da corrente que passa pelo resistor. Então, menos, né? Menos 1 vezes I1. Vou até escrever 1 aqui só para lembrar que esse é o valor da resistência vezes o I1. Continuo andando.
Ok, não encontrando nada. Vou subir aqui, porque eu estou dentro da malha A só. Opa, encontrei outro resistor. Estou no sentido da corrente que passa por ele, então, menos 4 e 2. Continuo andando. Não encontro nada. Retornei ao ponto final. Eu igualo a 0. Beleza, agora a malha B. Bom, já que eu estou daqui, eu vou começar desse ponto aqui. Tá? Vou andando. Não estou encontrando nada. Por enquanto nada, vou andando aqui. Ó. Opa, encontrei um resistor. Só que eu estou indo contrário à corrente que passa por esse resistor. Por isso, vai ser mais 4 e 2. Vou descendo, desço. Vira à direita aqui, porque eu preciso percorrer a malha toda. Opa, estou entrando pelo polo positivo de um gerador, então eu vou colocar menos 7 volts. Aqui eu encontrei um resistor. Ó. Nesse resistor, eu estou no mesmo sentido da corrente dele. Então eu vou colocar menos 1 vezes e 3. E continuo andando. Voltei ao ponto final, igual a 0. Ok. Agora eu preciso resolver. Resolver o sistema, o possível sistema que vai aparecer. Aqui, na verdade, eu tenho um sistemazinho e é bem simples de resolver, na verdade. Quer ver? Ó? Vou diminuir isso aqui só para caber aqui tudo. Que sistema que eu tenho? Eu tenho um sisteminha que diz que... Espera aí. Eu tenho um sisteminha que diz que I1 é igual a I2 mais I3. Eu tenho um sisteminha que diz que 20 menos I1 menos 4 I2 é igual a 0. E eu tenho um sisteminha que diz que 4i2 menos 7 menos i3 é igual a 0. Então é um sisteminha que tem 3 equações e 3 variáveis. Deixa eu ver aqui. Se eu substituir... Já sei. Aí, gente, da maneira que vocês quiserem resolver, tá? Eu vou fazer substituição. Eu vou fazer assim, ó. I3... Porque se eu substituir 3 aqui embaixo, eu vou ficar com dois sistemas de I1 e I2. Então, eu vou colocar aqui 3 é I1 menos I2. E eu vou substituir aqui embaixo, ó, nesse sisteminha aqui. Tá? Então, vai ficar 4 I2 menos 7 menos o I3, que é I1 menos I2, que é igual a 0. Tá? Então, vai dar trabalho? Vai. Mas dá para você resolver. Ó, eu fiquei com 4i2 menos 7 menos i1 mais i2 é igual a 0. Menos com menos dá mais. Então, eu fiquei com 5i2 menos i1 menos 7 igual a 0. E aí eu vou vir para cá e comparar, olha só. Deixa eu só diminuir isso aqui também para caber tudo. Tá? Eu fiquei com dois sisteminhas. Um sisteminha está escrito assim, 20... Eu vou colocar numa ordem melhor, tá? Vou colocar assim, ó. Menos 4i2 menos i1 mais 20 é igual a 0. É o de cima. E depois, 5i2 menos i1 menos 7 é igual a 0. O que eu posso fazer para resolver esse sistema, gente?
Vocês lembram? O Zé Wilson já ensinou para vocês que você pode somar ou subtrair sistemas? Menos 4 com menos 5, menos 9 e 2. Menos I1 com mais I1, zera. Mais 20 com mais 7, porque tem um sinal de menos aqui, ó. Menos com menos dá mais. Dá mais 27, igual a zero. Então, eu fiquei com 27 igual a 9 e 2. Ou seja, I2 é igual a 3 amperes. Se I2 é igual a 3 amperes, volta aqui. 5 vezes 3, acabei de achar que ele vale 3, menos I1, menos 7, igual a 0. Aqui dá 15, né? 15 menos 7, menos I1 é igual a 0. 15 menos 7 é 8. 8 menos I1 é igual a 0. Ah, então I1 vale 8 amperes. E como é que eu acho I3? Só voltar aqui no original. Ó. I1 vale 8. Então, você vai lá e coloca 8. 8 é igual a I2, que é 3, mais I3. Passo 3 dividindo, subtraindo, desculpa, você vai ver que I3 é igual a 5 amperes. Difícil? É. Não é difícil, é trabalhoso, eu acho. Só que como você ia resolver esse sistema se você estivesse utilizando leis de Ohm? Como que você ia fazer isso tudo aqui usando leis de Ohm? Dificilmente você ia conseguir fazer. Tá? Alguma dúvida, galera? Ô, Abud, Oi. eu tô com uma dificuldade para identificar qual vai ser a corrente I1, a I2, a I3. Como eu faço? Para saber qual corrente vai ser qual? Você vai desenhar elas no começo. Eu defini, você pode chamar do que você quiser. Eu comecei daqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar o maior gerador, que no caso é 20, e desenhar uma corrente saindo do polo positivo dele. Aí você tem que lembrar, ó, aqui é um nó. Esse nó não significa divisão? Então essa corrente vai se dividir em duas. Eu escolhi chamar de I2 aqui em cima e I3 aqui embaixo. Poderia ter feito o contrário. Ia dar na mesma. Tá? E aí você vai percorrendo o caminho da corrente. O que I2 faz depois de ser dividida? Ela vai passar pelo 4, ela vai vir aqui e ela vai encontrar outro nó aqui. O que I3 faz? I3 vem aqui, passa pelo gerador, passa pelo resistor e volta aqui para esse mesmo nó. As duas juntas, elas se juntam para formar I1 novamente. Então, tudo vai começar da primeira corrente que você escolher. É a primeira corrente que você escolher que vai mandar. Então, você precisa ir percorrendo o circuito e lembrar. Ó, naquele ponto ali tem uma divisão de corrente. Então, você que vai dar nome para isso. Você que vai escolher quem é I1, quem é I2 e tal. A Alexandra perguntando, tem um jeito para fazer mais rápido na prova? Aqui eu estou fazendo lentamente, Alexandra, para ficar mais didático. Mas você tem que aprender a resolver essas coisas mais rápido. E como é que você aprende a fazer isso mais rápido? Fazendo. Pegando a manha. Descobrindo atalhos mentais. E você só vai descobrir isso se você treinar muito. Lembra do Aristóteles. O Aristóteles tem uma frase que a gente tem que levar para a vida toda. Excelência não é um ato, é um hábito. Você só vai ficar bom no negócio, traduzindo, se você repetir muito. Então, a Gisela perguntando, nesse exercício, como a intensidade da corrente está positiva, você acertou o sentido da corrente. Isso mesmo. Acertei o sentido de todas as correntes. Isso geralmente vai acontecer se você pegar o maior gerador como referência. E quem tinha perguntado sobre quem é I1, quem é I2 e I3, entendeu o que eu falei? É você que vai definir. Entendi sim. Muito obrigada, Abud. De nada. Mais dúvidas, gente? Abud, eu tinha feito saindo da segunda malha, a malha B, saindo do gerador. Aí você achou tudo negativo, aposto? Achei negativo, é. Quer dizer que os sentidos... Pode falar, desculpa. Quer dizer que você acertou os valores, né? Só Mais ou que menos.
Por exemplo, se você fizesse uma corrente saindo do 7, você ia achar com certeza menos 5, menos 3 e menos 8. Aí você voltaria no exercício e inverteria todas as setinhas que você desenhou. Eu Tá? sempre vou ter que fazer sistema, nesse caso? Quase todos os exercícios vão gerar sistemas. É Aí porque você fala, mas dava para resolver com leis de Ohm. Dava. eu fiz Ficar duas horas contas. aí. Primeiro eu achei como fosse I1 mais I2, aí depois eu substituí por I2 menos I3. Aí eu fiz esse sistema mais Pode. curtinho. O jeito de resolver é a escolha do freguês, assim, sabe? Então você pode escolher do jeito que você quiser. Eu, geralmente, eu não faço por substituição. É porque nesse, quando eu olhei, estava muito evidente aqui que dava para somar depois, se eu substituísse. Tá? Porque tinha um menos I1 aqui em cima e apareceria um I1 lá embaixo. Tá? Mas você pode fazer. Eu, geralmente, faço por escalonamento. Tulliabut, que é um método de resolução de circuitos que eu acho mais seguro de resolver. Não sei se vocês já aprenderam escalonamento ainda. Laura, essa lista de associação de resistências, a Lívia Rodrigues mandou dia 18 de junho para a gente no grupo da manhã. Manda um reply para mim lá, por favor. Bud, é porque essa lista não foi você que montou, não. Foi o Humberto. Essa lista é do Humberto. Tá. É da turma da tarde, né? Aham. Tá, sem problemas. Se você pedir o Humberto, ele deve ter o gabarito. É um professor bom demais de mexer, pode pedir para ele. Que ele vai ter o gabarito. Se quiser pedir, Laurinha. Então pode mandar lá no grupo. Ô, Laura, quem que tá falando aí que tem? Ludmila, Laura, manda mensagem para Ludmila que ela tem o gabarito, tá bom? Então, pessoal, façam os exercícios da apostila, principalmente, que na próxima aula eu vou corrigir com vocês, tá? Eles começam na página 361. Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios da apostila para que na próxima aula eu tire dúvidas de vocês. Aí vocês vão falar assim, faz o 7, faz o 8, faz o 9, e assim por diante. Tá? Eu só aconselho a vocês não tentarem muito tempo os que são militares. O que é militar? O ITA, IME, as PSECs, essas coisas, eles são níveis acima do Enem. Se você já tiver feito todos e quiser fazer mais, façam os militares. Tá? Porque como essa é uma apostila do SAI, ela é muito completa, tem que ter exercício para quem quer Enem, tem que ter exercício para quem quer militar. Tá? Deixem os militares por último. ITA, IME, as PSECs, AMAN, esses todos são militares. Se você tiver tempo, você faz. Se você não tiver tempo, não precisa fazer não. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula. E é uma ferramenta muito potente, as leis de Kirchhoff, para você resolver todo e qualquer tipo de circuito. Tá bom? E como eu prometi para vocês, eu não vou pular nada da apostila. Tudo que está na apostila vocês vão ver comigo. Em ordem trocada, mas vocês vão ver. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço para vocês, galera. Até semana que vem. Tchauzinho, galera.